Galera, chegamos num momento muito legal. Estequiometria dos processos eletroquímicos. Professor, tio John, não faz isso comigo não. Estequiometria eu já não gosto. Junto com eletroquímica agora é o caos, não é assim? Não é assim, tá, gente? Fica tranquilo. Essa parte aqui ela já apareceu no Enem e as questões não são difíceis. Desmistifique isso. Ah, a união de dois conteúdos vai dar o caos. Não vai. Não vai dar o caos. Pode ficar tranquilo, tá? Aula 16, né, do nosso módulo 3. A parte teórica vai finalizar nessa aula. Vai ficar só a parte de resolução de exercícios para 18 e 19. Tá? E aqui é o seguinte. Se você tem, por exemplo, aqui, ó, um veículo e ele tem algumas peças cromadas, certo? Então nós falamos na aula anterior sobre aplicações lá da eletrólise, né? Que a galvanização é uma delas. Então eu quero depositar cromo em alguns lugares desse carro, em algumas peças, né? Tudo bem, essa deposição demanda o quê? Demanda uma corrente elétrica, demanda um tempo, não é assim? Entende? Demanda uma carga elétrica, o gerador vai ter que ficar atuante ali por um certo tempo. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, quantificar isso. Entende? Ó, a massa a ser depositada, quanto que você quer depositar? Você já tem isso em mãos? Você já tem essa informação? Você quer depositar 10 gramas de cromo, 20, 30, 40? Como é que é? Tá? Então a massa a ser depositada, ela vai depender da corrente elétrica circulante e do tempo em que esse gerador vai ficar ligado, tá? Então depende da corrente elétrica e depende do tempo, beleza? Isso lá na física, vocês devem lembrar como é que é calculada a corrente elétrica lá, né? É a carga sobre o tempo, não é? É a carga em um determinado tempo útil. Então aqui, ó, quando a gente isola a carga elétrica, que é dada em coulombs, não é assim? Ela é o produto entre a corrente elétrica e o tempo. Isso aqui é só para te mostrar que o que vai ser depositado vai depender da corrente elétrica, dada em amperes, e o tempo, que aqui é dado em segundos. Ampere vezes segundo, vai dar coulomb. Tá? Então isso é uma equação que vocês costumam trabalhar muito lá na física, né? A corrente elétrica vai ser determinada ali por um amperímetro, né? Colocado no circuito, aquela coisa toda. Tá? Então assim, ó. O lance agora, vamos trazer isso aqui para a química. Você sabe muito bem que a carga elétrica, a carga elementar, que seria a carga de um elétron, ela varia em módulo, né, porque na verdade ela é negativa, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse conhecimento também eu trouxe lá da física, não é assim? Um elétron, não é? O elétron é um transportador de carga. E qual que é a carga elétrica transportada? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que aqui na química a gente não vai ficar trabalhando com tão poucos elétrons. A gente trabalha com 1 mol de elétron, com 2 mols de elétron, com 3 mols de elétrons. Entendeu? Então, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o que é chamado de constante de Faraday, que é a carga elétrica relacionada a 1 mol de elétron. Então, se um elétron, né, possui essa carga, transporta essa carga, 1 mol de elétrons, lembra 6,02 vezes 10 a 23, número de Avogadro, representa F. F é F de Faraday. Beleza? Então você vai encontrar um valor aproximadamente 96.500 coulomb. Então a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Agora, a carga de 1 mol de elétron é o que a gente chama de 1 Faraday. Essa carga transportada é de 96.500 coulomb. Geralmente esse valor é fornecido na questão. Tá? Esse valor é um valor aproximado, beleza? E aí, quando a gente vai estudar as leis de Faraday, resumidamente, o que são essas leis? Essas leis, elas relacionam, por exemplo, o que vai ser depositado com a carga elétrica necessária para isso. O que vai ser oxidado com a carga elétrica relacionada a isso, entendeu? Então você concorda que nos processos eletroquímicos, independentemente de ser eletrólise ou pilha,
porque na verdade as leis de Faraday elas nasceram para eletrólise, mas elas podem muito bem ser utilizadas em pilhas, ou seja, essas leis podem ser usadas na eletroquímica como um todo. Ora a espécie está reduzindo, ora a espécie está oxidando, ora não é? Entende? Então tem algumas situações que o ponto de vista dele ali é em cima da oxidação e outras redução. Então se você tem, por exemplo, aqui ó, a questão de deposição da prata, lembra? A prata vai ser depositada em um determinado lugar, a prateação, o banho de prata. Percebe que a semi-reação que a gente explora aqui é a prata saindo da solução, capturando elétrons e se depositando em algum lugar, como prata zero. Beleza, os nossos olhos aqui nessa parte é só de proporção. Então você percebe que para cada mol de elétron envolvido, haverá a deposição de um mol de prata. Percebe que essa massa aqui, ó, que é a massa molar, né, da prata, a massa produzida de prata, ela é proporcional à carga elétrica envolvida. Nesse caso, a proporção é de 1 para 1. Agora, se fosse uma deposição de cobre, o cobre depositando em determinado lugar, aí você percebe que a proporção já não é de 1 para 1, a proporção é de 2 para 1. Então agora, para cada 2 mols de elétrons envolvidos, transportados ali, né, a carga elétrica desse trânsito, essa carga elétrica envolvida aqui, que seriam 2 faradays, 2 mols de elétrons, 2 vezes esse valor aqui, ó, ela tem a capacidade de formar, né, um depósito aí de 63,5 gramas de cobre, que é a massa molar do cobre. Percebe que a massa envolvida no processo, ela é proporcional à carga envolvida no processo. Entende? Se você vai lá numa pilha agora, na pilha comum nossa é muito comum que o ânodo ali, ó, seja de zinco. Tá? O ânodo ali presente seja de zinco, é muito normal isso, na pilha ácida, na pilha alcalina. Então olha só, o zinco ali com o tempo, ele vai oxidando, ele é o ânodo do processo. Né? Então percebe que na semi-reação de oxidação dele, para cada mol de zinco é necessário, né, a liberação de 2 mols de elétrons. Entendeu? Então para ter esse desgaste aqui, ó, é necessário o trânsito de 2 mols de elétrons, a carga envolvida nesse contexto. Entendeu? Para oxidar mais, a carga envolvida teria que ser maior. Quanto maior a carga, maior vai ser a massa envolvida. Entende? Esse 65,4 é a massa molar do zinco. Então olha só, imagine que tem uma questão, um técnico, né, de uma determinada indústria, ele precisa, ali tem alguns instrumentos musicais que devem ser niquelados, ou seja, devem receber uma camada de níquel, lembra? Galvanização, tá? Beleza, e ele foi incumbido de depositar ali 11,74 gramas de níquel, esse é o objetivo, essa é a meta dele, tá? A corrente elétrica envolvida no processo vai ser de 96,5 amperes. E aí a pergunta é, qual é o tempo em segundos que essa operação vai ter que ficar acionada? Quanto tempo o gerador vai ter que ficar ligado nesse processo? Certo? Então assim, eu já sei que aqui o contexto é reduzir o níquel. Agora, a proporção que a gente consegue visualizar aqui, ó, é o quê? Para cada 2 mols de elétrons, né, envolvidos no processo, a carga inerente a isso envolverá a deposição de 1 mol de níquel. A deposição de 1 mol de níquel. Então o que acontece? Ó? Agora você vai montar a sua clássica regra de 3. Né? Estequiometria, a gente lembra de regra de 3, não é? Como é que a gente montaria isso? 2 mols de elétrons, a carga elétrica seria 2 vezes 96.500 coulomb. 1 mol de níquel, aí você vai ter que buscar uma tabela periódica, né? Eu tenho essa informação aqui, ó, 58,7 gramas, ó.
Essa é a massa molar do níquel, 58,7 gramas. Agora, o que o exercício te deu? Ele te deu a corrente, que é o tempo, né? Porque aqui eu tenho que pôr uma carga, não tem? O que é a carga? É a corrente vezes o tempo. Não é a carga, é a corrente vezes o tempo. E a massa que ele pretende depositar é de 11,74 gramas. Entende? Então o que eu vou descobrir aqui? Ó? Eu vou descobrir aqui o tempo necessário para que haja toda essa deposição. Tá? Isso aqui, segundo os meus cálculos aqui, ó, dá 400 segundos. Ou seja, essa operação de galvanização ela vai ter que durar exatos 400 segundos, tá? Para que todo esse níquel seja depositado na superfície desse instrumento. E agora o instrumento musical ele vai ser niquelado. Ele tem uma camada de níquel, um banho de níquel. Beleza? Tudo bem? Gente, entendeu? Qualquer coisa deixa seu comentário aqui, tá? Um beijo. Tchau!